Você quer emagrecer? Quer melhorar sua saúde? Então você precisa mudar alguns hábitos alimentares. Você precisa comer melhor, precisa ter um estilo de vida mais saudável. Que novidade, né? É claro que você já sabe disso. E eu sei que você já tentou várias vezes eliminar o doce da sua vida, já tentou parar com a bebida alcoólica, beber refrigerante, e o máximo que você conseguiu foi 1 mês e depois voltou a comer ainda mais do que antes. Você já se esforçou para comer mais salada, mais vegetais, melhorar o que você come à noite. Você sabe tudo o que precisa fazer. Por exemplo, você precisa aprender a mastigar melhor tudo que come porque você está com dores no estômago, problemas digestivos, mas na hora da refeição nem percebe como está mastigando. Por que é tão difícil mudar um hábito alimentar? E como você pode fazer essa mudança realmente acontecer? O mais importante que você precisa compreender é que mudar um hábito é mesmo difícil. Porque 90% do que você faz é inconsciente. Porque o ser humano é composto pelos aspectos físicos e psicológicos. E eles estão interligados em você. O que acontece no seu físico sofre influência do seu psicológico. E o contrário também acontece. Não dá para tratar cada um separadamente. Nós aprendemos no decorrer da vida um padrão de alimentação que é inconsciente, influenciado pela nossa história de vida. Você precisa considerar que os seus hábitos foram formados com a influência de tudo que você recebeu dos seus pais, dos que vieram antes dele e também do que você recebeu dentro da barriga da sua mãe, durante a amamentação. E tudo aconteceu da melhor forma que poderia acontecer em cada momento. E está tudo bem guardado, registrado no seu inconsciente e se manifesta o tempo todo, em tudo que você faz, mesmo que você não perceba. E por ser inconsciente, nem sempre você sabe como conduzir e por isso é tão difícil a mudança de hábitos alimentares. Então eu não posso fazer nada, é inconsciente, não posso resolver, eu vou ficar assim mesmo. Então, você pode resolver sim. Só você pode fazer o movimento que é necessário para mudar, inclusive um padrão que é inconsciente. E é justamente tendo clareza que as coisas começam a mudar. O movimento começa dentro de você primeiro e depois vai se expandindo. Por isso, você deve se olhar, se desenvolver de maneira integrada, físico e psíquico atuando juntos. Você deve buscar ajuda, orientação de profissionais que te conduzam com este olhar, a partir desta visão do seu sistema. Assim, ao invés de você buscar, por exemplo, apenas mudar seu corpo, diminuir a barriga, afinar as coxas, busque também perceber o que está dentro de você, que faz parte de você e que é o que te move em tudo que você faz. Ao invés de buscar uma nova dieta milagrosa, desenvolva a forma como você está se relacionando com a comida. Que papel a comida está exercendo para você? Que lugar ela tem ocupado na sua vida? Ao invés de se esforçar para mudar seus pensamentos, busque também perceber se eles são mesmo seus. E se eles estão te protegendo de algo que está no seu inconsciente, te protegendo de lembranças de alguma experiência dolorosa, por exemplo. Para mudar um hábito alimentar, você precisa sair da superfície e entender o seu movimento inconsciente. E como as pessoas fazem quando precisam mudar um hábito? Por exemplo, precisa controlar a quantidade de doces, açúcares que está comendo. Pensam logo em eliminar, excluir totalmente o doce. Muitas pessoas dizem: eu sou 8 ou 80. Ou eu como tanto que eu quiser, ou eu prefiro não comer. Esse negócio de controlar, de comer moderadamente, não é para mim não. E aí, exclui o alimento, mas não consegue permanecer por muito tempo. E depois volta a comer com aquela sensação de derrota e de fracasso, de culpa. O mais adequado nestes casos é
Ao invés de eliminar esses alimentos, você deveria equilibrar, ajustar a quantidade. Quando você elimina, se proíbe de comer algo, isso pode ter efeito inverso, ficar com ainda mais vontade de comer. Porque, na verdade, nem tudo você precisa tirar, mas sim ajustar. Ajustar a frequência, ou seja, ao invés de comer doces 2 vezes ao dia, comer 3 vezes por semana. Ajustar a quantidade que você come, ao invés de comer 5 bombons de uma vez, comer 1 ou 2. Ajustar a forma de comer, por exemplo, mastigando melhor, ou no caso do doce, por exemplo, associando a outros alimentos para que a velocidade de entrada do açúcar no sangue seja menor. Entre outras estratégias que você pode aprender para encaixar os alimentos que você tanto gosta na sua vida com equilíbrio, sem prejudicar sua saúde e seu emagrecimento. Então veja, deixando bem claro que o melhor, que a sua meta é você conseguir ajustar, equilibrando e assim podendo comer de tudo que você gosta. Eu quero te dizer que eu vi no meu consultório durante 20 anos que há pessoas que realmente precisam excluir por um tempo algum tipo de alimento ou de bebida para depois incluir esse alimento novamente e ao voltar a comer, conseguir comer esse alimento com equilíbrio. E assim você vai trocando um hábito por outro, trocando a falta de controle com aquela comida pelo domínio sobre ela. E que situações são essas em que você precisa ou deveria excluir por um tempo a comida para depois conseguir comer com controle? Para realmente mudar sua relação com aquilo, mudar o hábito de comer aquilo. Por exemplo, o doce. Se você está viciado por doce, e também funciona para refrigerante e outras comidas também, tá? Se você não consegue ficar nem um dia sem comer um doce, ou está precisando comer mais de uma vez por dia, é sinal de que você está num ciclo vicioso mesmo. É mais que um hábito, é uma dependência. Será quase impossível vencer esse vício sem fazer uma exclusão inicialmente, por uma questão química. Você já viu alguém se livrar do vício de drogas, passando a se drogar um pouco menos? Não é possível. É preciso se limpar, como se fosse fazer o corpo desaprender aquela dependência, aprender a funcionar de outra forma, porque há uma questão química mesmo. Agora, por que razão você chegou ao ponto do vício? O que te levou a consumir cada vez mais essa substância e, no caso aqui, a consumir esta comida? Preste atenção. Todo vício esconde uma falta que há dentro de você, no seu emocional. Você precisa olhar para isto, sentir isto, perceber o que se passa no seu corpo, quais são as sensações que te levam a consumir algo viciosamente. Mesmo que você não saiba explicar, apenas perceba. O problema não é o alimento em si, não é o doce em si, o refrigerante, a cerveja, a massa, a fritura. Não, a comida não é problema. O problema é o vício pela comida ou pela bebida. O problema é o que te faz consumir isso de forma desajustada, sem controle. O problema é o que te leva a comer estas coisas de forma desequilibrada. Porque o apego é tão grande à comida que te faz ficar desesperado só de pensar que não vai poder comer. Alimento é vida. O que te faz mal, te faz engordar, é colocar a comida para ocupar um lugar que não é de comida. O que te faz mal é comer em excesso aquilo que você deveria comer uma pequena quantidade. E a fome também não é o que te faz engordar. Tem gente que fala, eu tenho fome demais, não consigo me alimentar bem. O problema é quando você confunde a sensação de fome com o vazio que você sente e não sabe explicar. A comida é solução para a sua fome. O problema é comer para suprir um vazio que não é de fome, e sim emocional.
Agora respire profundamente, deixe essas percepções encontrarem um lugar dentro de você. É assim que você vai se movimentando e se libertando desses vícios. Lembre-se, físico e psíquico sempre atuam juntos. Para controlar um vício, você precisa considerar a origem psicológica do seu inconsciente, para que então, junto com estas percepções, você possa cuidar daquelas reações químicas do vício e realmente mudar um hábito. Então, eu vou agora te ensinar como acontecem essas reações químicas e você vai aprender como fazer para se livrar destes vícios. Uma situação comum. Você termina o almoço e precisa de um doce. Passa 2 horas e você tem vontade de comer algo doce novamente. À noite, depois que você faz a refeição, fica doida por um doce de novo. Você tem vontade de comer o doce várias vezes e satisfaz essa vontade de imediato. E aí, olha só, é igual criança, quando você acostuma a dar tudo na mesma hora que ela pede. O que acontece no dia que ela pede e você não dá? Ou demora um pouco mais para dar? Ela não aceita. Ela reage com birra, chorando ou de que forma for, mas ela vai fortemente insistir até conseguir o que ela quer de você. Porque você ensinou isso a ela, que é só ela pedir e você dá na mesma hora. Você treinou essa reação nela. Então, da mesma forma, você condiciona o seu corpo a ser satisfeito logo que ele manifesta a vontade de comer o doce ou o que for. Você formou esse hábito. Aí, o dia que você decide que não vai mais comer, que vai mudar esse hábito, o seu corpo dá uma birra e te gera aquela sensação de eu preciso do doce, eu fico fraca, irritada se eu não comer. Esse condicionamento, no caso do doce, é ainda mais forte, porque cria mesmo um ciclo vicioso. E o que é um ciclo vicioso? Você come e depois quer comer de novo. Ao invés de só matar a vontade daquele momento, algum tempo depois você precisa comer de novo e de novo. Por quê? Primeiro, pelo prazer que esse doce te proporciona com o sabor dele, o prazer de comer enquanto está na sua boca, mastigando. E segundo, pelas reações químicas que acontecem depois que você come esse doce, depois que ele entra no seu corpo. A química do prazer mesmo. O que acontece então é o seguinte: você tem a vontade de comer doce, satisfaz essa vontade de imediato, fazendo com que esse doce, que é fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, ele vai liberar muito açúcar no seu sangue de uma vez, de forma rápida. E essa alta quantidade de açúcar no seu sangue faz com que o seu corpo dispare muita quantidade, uma alta concentração de insulina, porque a insulina é o hormônio responsável por retirar esse excesso de açúcar no seu sangue. Então, com muita insulina, esse açúcar que antes estava alto, agora ele cai rapidamente. Quanto maior a quantidade de insulina, mais rapidamente esse açúcar vai cair no seu sangue. E essa queda de açúcar no seu sangue, você percebe no seu corpo com uma sensação de queda de energia. Então, você sente o quê? Desconforto, fraqueza, falta de energia, indisposição, irritabilidade. Então, afeta o seu humor. O efeito rebote da ingestão do doce. O que é o efeito rebote? Ele primeiro aumenta o açúcar e depois é uma queda brusca, uma queda rápida de açúcar no sangue. Então, esse efeito rebote, você percebe, você sente efeitos de irritabilidade, mexe com seu humor, aumenta a fome. E aí, o que você é levado a sentir? Maior vontade ainda de comer doce. Então, você comeu uma vez, teve toda essa reação química e seu corpo é levado a pedir mais doce. E depois de novo e de novo. Porque quando você come o doce aqui, ó,
você com mais açúcar no sangue, você tem a sensação de mais energia, euforia, alegria. O efeito imediato é este, sem falar do paladar, né? Do sabor na boca, que é agradável. Então, você tem esse aumento de energia, você faz a relação do consumo do doce com mais energia. Só que logo depois vem a queda de energia, a falta de energia, irritabilidade, mau humor. Então, na verdade, o doce não está aumentando a sua energia. Esse efeito aqui é rápido, dura pouco. Logo depois vem o efeito ruim, que talvez seja mais demorado, esse efeito é mais prolongado. Então, você, no final das contas, tem mais desconforto do que prazer, além do ganho de peso que é gerado. Quando você sente o sabor do doce e esse açúcar entra no seu corpo, ele libera o hormônio insulina no seu cérebro. E lá ele vai estimular a produção de outras substâncias como a dopamina, serotonina e opioides lá no seu cérebro. E essas substâncias vão gerar emoções, sensações agradáveis em você. Por isso é semelhante a drogas, porque são substâncias que geram sensação de prazer, de recompensa, e seu cérebro vai querer sentir isso mais vezes. Quanto mais você comer, mais vai sentir necessidade. Então, veja bem, explicando ainda melhor. Você está sob pressão, então seu corpo entende como uma situação de estresse, ou seja, seu corpo está pedindo doce, você está ali lutando para não comer, isso gera em você estresse. E aí você, por uma razão ou outra, cede a esta pressão, você quer aliviar o estresse. Então, você consome o doce, você come o doce e você viu que esse aumento de açúcar no doce vai trazer para você uma sensação de melhora temporária, vai melhorar o seu humor, vai liberar substâncias no seu cérebro que trazem prazer, que trazem sensação de recompensa. Porém, esse excesso de açúcar no sangue vai ter logo depois um efeito rebote, que é a queda brusca do açúcar no seu sangue. Seu corpo vai perceber isso, vai sentir isso como uma queda de energia. E aí, o humor que estava melhorado agora vai ter também esse efeito negativo. Vai ter uma queda do seu humor, vai aumentar a irritabilidade, te trazendo ainda mais estresse. E aí você quer voltar, o seu cérebro quer voltar para essa sensação de bom humor, de prazer. E por isso você fica sob pressão para voltar a consumir o doce, para voltar a ter essa sensação. Entende esse ciclo? Quando você está com baixa de hormônios do bem-estar, hormônios do prazer, você está em situação de estresse, sob pressão, você está com o cortisol aumentado, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol por si só já faz essa baixa de hormônios do bem-estar, do bom humor, e também faz com que a insulina fique mais aumentada. A insulina é o hormônio que vai diminuir o açúcar do seu sangue. E essa insulina também é aquele hormônio que promove aumento de gordura no seu corpo. E como ela faz a diminuição de açúcar no seu sangue, faz com que você tenha mais fome, aumenta o seu apetite e aumenta a vontade de comer doce, ok? Então, quais são os hormônios do bem-estar e do prazer? Principalmente serotonina e dopamina, que são calmante, regula o humor, controla a ansiedade, regula a saciedade, ou seja, tem tudo a ver com seu apetite e seu bem-estar e sensação de prazer. Esses hormônios em baixa aumentam a sua fome e aumentam a vontade pelo doce. Há também outras situações em que esses hormônios estão em baixa e vão te levar a buscar ainda mais doces, que são período pré-menstrual, carência de nutrientes, ou seja, você tem se alimentado mal, está consumindo muitos produtos industrializados, poucos produtos de origem natural, produtos in natura, ricos em fibras, em nutrientes. Então, você está com deficiência de magnésio, triptofano,
cromo, vitaminas do complexo B. E essa baixa de nutrientes promove a baixa desses hormônios. Então, aqui há um outro ciclo vicioso do doce, porque você está desnutrido, portanto, sem produzir adequadamente esses hormônios que te dão prazer, calmante, te acalma, diminui a ansiedade. Você vai buscar esta produção desses hormônios onde? No doce. Porque você já viu que o doce faz lá no seu cérebro aumentar de imediato a produção dessas substâncias e outros opioides, que vão te trazer humor, baixa da ansiedade, momentaneamente. Outras causas também para potencializar todo esse ciclo vicioso são qualidade de sono ruim, que leva ao aumento do cortisol, que vai fazer com que o seu corpo produza mais insulina, baixando mais o açúcar do seu corpo, fazendo com que você fique com mais fome e mais vontade de comer doce. Mais insulina, mais gordura corporal. Então, dormir pouco, dormir mal, pouca qualidade de sono, faz engordar? Pode fazer você engordar, sim. Dormir mal faz você ficar com mais fome ao longo do dia? Sim. Com mais vontade de comer doce no dia seguinte? Sim. Percebe como estão dependentes esses fatores? Quando você está sob tensão, sob estresse, por exemplo, nas dietas restritivas demais, em que você não pode comer um monte de coisa que você gosta, você entra nesse estado aqui de tensão e de estresse, aumentando o seu cortisol. Por isso que tantas vezes as dietas não resolvem. Emagrecem você por um tempo e depois tem um efeito rebote. Você vai cair aqui nesse ciclo vicioso, tendo mais compulsão por doces. Então, para ficar livre do vício do doce e ter um hábito saudável com relação ao doce, você precisa quebrar este ciclo vicioso. E como todo vício, você só se liberta dele sendo radical, excluindo totalmente, no caso da comida, por um tempo. Você vai excluir radicalmente por um tempo. E isso vai gerar desconforto nos primeiros dias, sim, naturalmente, como uma criança birrenta. Seu corpo vai querer dopamina, vai querer mais serotonina, os opioides. A boa notícia é que você pode fazer o seu próprio corpo produzir essas substâncias de outras formas. E melhor ainda, você vai produzir essas substâncias que te dão sensação de prazer e de recompensa de um jeito que vai melhorar a sua saúde e te ajudar a emagrecer ainda mais. Como? Fazendo atividade física regularmente, abraçando pessoas, encontrando os amigos, passeando com seu cachorro, brincando com seu filho, dando risadas, namorando. Tudo isso estimula o seu corpo a produzir hormônios de bem-estar, do bom humor, da autoestima, alegria, hormônios que dão a sensação de prazer, de vontade de fazer as coisas certas. Por exemplo, o exercício físico estimula endorfinas, serotonina. O abraço bem abraçado, assim, de uns 40 segundos, estimula a produção da dopamina. Olha que maravilha, você vai se livrar de hábitos que te atrapalham a emagrecer, como o vício pelo doce, e ainda vai formar outros hábitos saudáveis que vão te ajudar a diminuir a ansiedade, o estresse, melhorar seus relacionamentos, seu sono e muito mais. E qual a forma de começar? Começando, dando um passo, depois o outro e depois outro. Hoje, amanhã de novo, depois de novo. Se um dia não deu certo, você faz dar certo logo depois. Mas aí, o que acontece com algumas pessoas quando decidem mudar algum hábito? A pessoa começa a dar os primeiros passos, começa bem e por alguma razão acontece de ela dar uma escorregada, uma vacilada. E aí, o que a pessoa sente? Eu não vou conseguir, o doce me domina mesmo. Ou então, isso não está adiantando nada. E ao invés de se levantar do chão e retomar a sua caminhada, você resolve deixar para depois, para um momento em que as condições forem mais favoráveis, ou até já desiste.
Você talvez lá no fundo fica esperando o dia em que vai acontecer uma mágica e tudo vai mudar em você, ou fica esperando chegar um novo tratamento milagroso para emagrecer, esperando receber a notícia de que descobriram uma forma de transformar você, uma forma de mudar seus hábitos sem nenhum esforço seu, sem nenhum movimento de braços cruzados. Não vai funcionar, porque a mudança que você precisa está aí, dentro de você. Ninguém pode mudar por você, nem sua mãe, nem seu marido, nem a sua nutricionista pode fazer isso no seu lugar. É você quem deve se decidir por seguir esse caminho que eu te ensinei aqui hoje. É você quem deve buscar a ajuda, a informação adequada. Somente você pode sentir, perceber no seu corpo, no seu ser, essas informações que você recebeu e transformar isso em conhecimento, em sabedoria. Para mudar um hábito alimentar, você precisa sair da superfície e entender o seu movimento inconsciente. O seu corpo é resultado da sua história, das suas angústias, carências, dificuldades, alegrias, inseguranças, medos. Os hábitos, eles podem levar um tempo para serem construídos, mas com vontade, persistência, com consciência, você vai conseguir. E o primeiro passo é a decisão interna, que vai te dar força para o movimento. Então, primeiro internamente e depois fora. Você é a melhor pessoa que existe para cuidar de si mesmo. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho.